Famílias saudáveis glorificam a Deus. Repita comigo: famílias saudáveis glorificam a Deus. É uma ligação direta, né? A família só é saudável quando glorifica a Deus. Uma igreja forte começa dentro de casa, né? Aliás, essa igreja é o histórico dela, né? Começou dentro da casa do pastor Laércio, da pastora Silmara. Cá estamos, 18 anos, né, pastor? 18 anos. E foram bênção mesmo. Então a casa, o lar, nós vamos estar trabalhando com esse tema. E eu queria iniciar com Atos capítulo 5, verso 42, que fala sobre a igreja primitiva. E todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Muito bom. Nós vivemos hoje, queridos, uma geração onde muitas famílias, elas até moram juntas, em alguns determinados lugares, moram até no mesmo quintal, mas vivem separados emocionalmente. Muitos esposos, esposas, às vezes chegam do serviço, se encontram e existe um silêncio total, não há diálogo, aquele bico comprido, sempre tem alguma coisa para acusar, para achar que tem razão. Então nós vivemos momentos difíceis, momentos de relacionamento difícil no lar. Muitos compartilham o mesmo teto, mas não compartilham a mesma fé. Existem casais que um dos cônjuges é cristão e o outro não é, ou às vezes vice-versa, não compartilha essa mesma fé. Então é muito difícil a gente estar conciliando esse compartilhamento da fé. Existem também, obrigado, Deus abençoe, pessoas que conversam sobre todos os assuntos na família. Isso é muito comum, né? A gente está na família lá, conversa, fala lá da família, fala dos que estão longe, fala dos que estão perto, fala dos times de futebol, fala do jogo que aconteceu, do que não ganhou, do que ganhou, e olha, e é uma infinidade, fala das notícias, más notícias, notícia só, existe notícia má, né? Se for boa, parece que não dá ibope, então não tem muito valor, e se fala assim de todas essas coisas, mas o que acontece? Mas a Bíblia, ela é deixada de lado, ela não tem espaço dentro do lar, que muitas vezes até cristão, e damos ênfase a tantas coisas, mas não conseguimos deixar um momento especial para o Senhor. E eu quero aqui que a Bíblia nos revela alguns princípios, mas um princípio poderoso. Deus não planejou apenas salvar indivíduos, Ele planejou salvar lares, salvar casas, salvar o cônjuge, a família. Então a igreja primitiva não cresceu apenas com cultos públicos em diversos lugares. Ela cresceu porque havia discipulado dentro da casa. O pai discipulava a esposa, os seus filhos, que naquele tempo tinha-se muitos filhos, sentavam em volta e escutavam ali as histórias da Bíblia. E eu queria enfatizar aqui Josué. Josué tinha a incumbência de conquistar Canaã, toda a região de Canaã, ali com as pessoas que ali estavam, com aqueles, e eles foram conquistando cidades, e quando chegou já no final do seu ministério, já estava idoso, havia um problema ali. Por quê? Muitos daqueles povos haviam vindo lá do Egito, com os seus deuses do Egito. Eles faziam parte do povo de Deus. Outros, da própria região, ali na própria região, existia uma outra crença para outros deuses. E existia o Deus de Josué, o nosso Deus. Então Josué, no final da sua carreira, ele se vê numa obrigação de ensinar o povo e de chamar o povo à atenção a qual fé iriam professar. E aqui nós vamos ler um trecho aqui, Josué capítulo 24, a partir do verso 15, nós vamos até o 18, para entender um pouco do que Josué fez. Josué chega até o povo e diz:
Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aqueles grandes e maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu do caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus, que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Amém, queridos? Josué não disse: espero que a minha família sirva a Deus. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando ele coloca eu e minha casa, quando ele dá essa garantia, o que ele está passando de imagem? Ele está passando a imagem de que ele faria tudo o possível e o imaginável para que toda a sua família fosse salva, para que toda a sua família temesse ao Deus Altíssimo. Por isso que ele não disse: vou tentar ver se a minha família vai querer. Não, ele falou: minha família vai. E eu quero lançar uma pergunta aqui para nós: será que a gente tem essa convicção de dizer assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Ou a gente fala: eu estou tentando ver se é a minha casa? Porque existe uma diferença quando eu digo que vai acontecer, porque quando eu digo que vai acontecer, eu vou usar todas as minhas forças, vou usar tudo que eu tenho para conquistar a minha família e ela servir ao Senhor. Então ele declarou, Josué, verdades importantes, que toda casa serve a algo ou alguém. Quando ele levou este desafio ao povo, ele tinha que ter a certeza, porque, irmãos, não se iludam, não existe em cima do muro. Sempre alguém na nossa família, ou ele serve ao nosso Deus, ou ele serve qualquer outra coisa. Ou ele serve ao time de futebol, ou ele vai servir alguma coisa ou alguém. Se Deus não governa o lar, pode ter certeza, outra coisa vai governar o lar. Por isso que nós olhamos à nossa volta e a gente vê lares destruídos, lares em conflito. Porque a saúde espiritual, ela começa de uma decisão. O líder espiritual do lar define a direção da sua casa. Uma família saudável, queridos, ela decide quem será o centro da casa. Ela decide quais valores regerão o seu lar e qual o legado deixará para aqueles que vierem. Antes de Deus transformar uma sociedade, Ele transforma os lares, Ele transforma as casas. Mas há necessidade de que nós, nas nossas casas, precisamos ter essa definição forte. 2. Famílias saudáveis constroem um altar doméstico. Repita comigo: famílias saudáveis constroem um altar doméstico. Veja bem, na Bíblia, homens de Deus, eles construíam altares para o Senhor. Ia lá, preparava as pedras, preparava o bezerro, preparava a ovelha, colocava fogo, e ali servia aquele altar ao Senhor. Mas hoje, o altar não é mais de pedras. Sabe qual que é o nosso altar hoje? É o tempo. Repita comigo: tempo. Esse é o altar, esse é o nosso altar hoje. É o tempo separado para Deus dentro da nossa casa. Este é o nosso altar. Se eu não tenho separado o tempo dentro da nossa casa, significa que eu não tenho levantado altares ao meu Pai. Eu quero dar um outro exemplo aqui. Quero dar um exemplo de Cornélio. Atos capítulo 10, verso 1 e 2. Diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos, tementes a Deus,
dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Queridos, Cornélio não era judeu, ele era um oficial romano de raiz. Ele pertencia a uma corte auxiliar formada por soldados originários da Itália. Não tinha nada a ver com o judaísmo. Mas Deus não visitou apenas Cornélio, Ele visitou a sua família inteira. O que é um altar familiar? Não precisa ser muito complicado. Um altar familiar, como eu disse, é templo. E dentro desse templo, a gente lê a palavra de Deus juntos. A gente ora juntos. A gente conversa sobre Deus. A gente abençoa os filhos em nome do Senhor. Cantamos louvores. Ouvimos louvores. Às vezes a voz da gente não é muito boa para cantar, né? Não dá para fazer um solo que as meninas cantam aqui, muito lindo. Mas põe lá um som, liga lá um som e canta junto e fica gostoso, fica bom. A gente compartilha testemunho. Famílias que oram juntos permanecem juntos. Famílias que não têm tempo, que não erguem esse altar para o Senhor, são famílias destroçadas, famílias com problemas, famílias que se degladiam entre si, às vezes por motivos tão toscos. Às vezes o cabo de vassoura caiu, quebrou, pronto, já foi a paz fugiu, foi para o outro lado. Coisas banais. 3. A igreja primitiva discipulava nas casas. Repita comigo, a igreja primitiva discipulava nas casas. Atos 2:46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Olha o ambiente. A igreja não dependia apenas do templo. Nós não podemos viver apenas dos cultos de domingo e dos cultos de quarta-feira da igreja. A nossa casa tem que ser extensão. Porque tem muitas pessoas, e eu estou dizendo aqui, irmão, porque eu já fiz isso, que só lia a Bíblia quando eu estava na igreja, quando o pastor falou, abre a Bíblia aí em tal lugar, aí eu lia. Chegava em casa, jogava a Bíblia, só ia pegar ela no próximo culto. Já vivi esse momento na minha vida, e eu sei como que funciona. As casas da igreja primitiva eram extensões da igreja, porque Deus valoriza reunião nos lares. Por que será que Ele valoriza? Porque na reunião nos lares, aquele momento, aquele tempo tirado para o Senhor, ali a intimidade, a transparência, existe cuidado pessoal, existe um discipulado real ali, e ali é que se forma o caráter. O caráter é formado nas casas, no dia a dia, com a família. É ali que se forma o caráter. O templo celebra e a casa transforma. Amém, querido? Repita comigo. O templo celebra e a casa transforma. Por isso, irmãos, que é importante esse tempo em nossas casas com a palavra do Senhor. 4. Famílias saudáveis transmitem fé à próxima geração. Repita comigo, famílias saudáveis transmitem fé à próxima geração. E eu quero aqui exemplificar a carta de Paulo a Timóteo. Ela é muito clara nisso. 2 Timóteo capítulo 1, verso 5. Então Paulo dizendo a Timóteo: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Olha de onde veio. A palavra foi ministrada pela avó, pela sua mãe, e nele o apóstolo Paulo encontra a verdadeira fé, de lar em lar.
Então Timóteo não foi formado apenas na igreja, queridos. Ele foi formado na casa. Tem uma verdade muito séria, que se os pais não discipularem os filhos, presta atenção nisso, se os pais não gastarem tempo e discipularem os filhos em casa, o mundo vai discipular ele. A internet discipula, os amigos discipulam, as festas culturais discipulam, as redes sociais discipulam. Precisamos cuidar das nossas casas, porque Deus quer que o primeiro púlpito dos filhos seja a mesa da família. Dão glória a Deus? Estão quietinhos. E eu quero dar mais um exemplo aqui, o carcereiro de Filipos, Atos 16, 31 a 34. Paulo e Silas estavam presos injustamente, mas durante a noite oravam e cantavam louvor. Isso aqui é o texto mais lindo que tem, né? Porque os dois tinham tomado um couro, as costas estavam ardendo, e eles falaram assim: cara, vamos louvar o Senhor. Um terremoto abriu as portas da prisão, e o carcereiro, pensando que os presos haviam fugido, tentou tirar a sua própria vida. E por que ele tentou tirar a sua própria vida? Porque ia morrer. Carcereiro que deixa preso fugir, naquele tempo, pagava com a vida. Mas Paulo o impediu e anunciou a mensagem central: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O que aconteceu? O carcereiro então levou Paulo e Silas para casa, lavou suas feridas. Quando ele faz isso, ele lava as feridas, o que ele está demonstrando? É um sinal de arrependimento, é um sinal de mudança. Porque para aceitar a Cristo, primeira coisa que tem que vir é sinal de arrependimento. Ouviu a palavra junto com a sua família. Paulo senta-se com a sua família ali reunidos, fala sobre a palavra, eles escutaram, eles creram em Jesus, foram batizados com todos os seus, toda a sua família, e recebeu aqueles missionários com muita alegria. Então o texto mostra que a salvação trouxe transformação imediata para aquela família. Houve uma restauração e alegria para toda aquela casa. Qual a aplicação prática que eu posso fazer para isso? Que eu preciso começar um altar na minha casa. E eu não quero que vocês confundam isso com célula, tá? Não estamos falando de célula, nós estamos falando de altar em casa. E a gente precisa começar o nosso grupinho familiar na sua casa. Porque não espere condições perfeitas para acontecer isso. Comece com as devocionais todos os dias. Temos aí os livros devocionais, sempre estamos falando, estamos fazendo até propaganda deles, incentivando vocês levarem o devocional. Tem uma lição todo dia, uma lição curtinha, você não vai gastar muito tempo, mas é importante. Vocês não sabem que é importante. Existe um pastor que ele disse com muita propriedade, ele falou: eu recebo muitas pessoas para aconselhar, mas eu nunca recebi uma família ou alguém da família para aconselhar, que eu perguntasse a ele: vocês fazem devocional todo dia? E ele dissesse assim: sim, nós fazemos, estamos com um problema. Ele falou: nunca aconteceu isso. Porque quando eu perguntar: vocês fazem devocional todo dia? Não, pastor, não dá tempo. E aí, problemas. E aqueles que fazem devocional todo dia, dificilmente entrava para aconselhamento com o pastor. Para você ver a importância disso. Não espere condições perfeitas. Comece com devocionais todos os dias. E comece com a esposa, o esposo e seus filhos. Só ali. Tira aquele tempo. O tempo melhor é o café da manhã, né? Claro que todos têm suas correrias, seus tempos diversos, mas procure um tempo onde da refeição, é na refeição mesmo. Procure fazer isso, procure desenvolver esse tempo, esse altar ao Senhor. O importante não é nem o lugar, o importante é a presença de Deus. Queridos, a sua casa pode se tornar um refúgio espiritual,
A sua casa pode se tornar um hospital e cura emocional. A sua casa pode ser um pedaço do céu na terra, se você fizer devocionais, se você prestar um culto ao Senhor. Queridos, é difícil fazer devocional. Sabe por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele sabe que se nós fizermos devocional todos os dias, ele não tem onde ele agir. Por isso que ele vai criar situações. Você vai, não, nós vamos fazer todo dia, tudo bem, vamos lá, tá, 8 horas da manhã, 6 horas da manhã, sei lá. Então vamos lá. Aí naquele dia um levanta com dor de cabeça, o outro levanta vomitando, o outro levanta ruim, aí você corre de um aqui, corre de outro, passou o horário, não deu mais tempo de trabalhar, foi. Vai acontecer isso. Porque o inimigo ele vai arrumar. No outro dia você fala, não, hoje vai. Quando você senta lá, tal, não sei o que assim, alguém bate lá na porta, ó, estão te chamando lá na porta. Queridos, é uma batalha espiritual. Isso não acontece sozinho, isso tem que acontecer debaixo de muita oração. Você tem que determinar no seu coração que você precisa levar isso para a tua casa, porque os teus problemas com a família serão totalmente resolvidos na palavra de Deus. Amém, queridos? Eu quero concluir aqui. Famílias saudáveis glorificam a Deus, por quê? Porque servem ao Senhor conscientemente, discipulam as novas gerações, enfrentam crises em fé. Uma igreja forte começa com lares fortes. E eu queria fazer um apelo aqui, queridos. Talvez a sua casa, eu estou falando aqui, você está mentalizando a sua casa e você fala assim, eu estou precisando disso, eu estou precisando melhorar, eu estou precisando tomar uma posição, eu estou precisando restaurar este altar do tempo na minha casa, separar um tempo que é o altar de Deus para a minha casa. Eu preciso recomeçar esta comunhão da minha família ao Senhor. Tem coisas que muitas vezes, para que isso aconteça, tem que haver perdão, porque de repente eu posso fazer aquela reunião e um está dizendo assim, pensando em seu coração, está fazendo, mas fez isso para mim. De repente, antes de começar, eu preciso pedir perdão, eu preciso voltar-me para Deus, eu preciso decidir voltar ao Senhor. E eu quero dizer para você, hoje pode ser o dia de dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fique de pé um momento. Se você sentiu que essa palavra tocou o teu coração, se você sentiu que há um incômodo no teu coração, eu quero que você feche os seus olhos, coloque a mão no teu coração. Vamos fazer um propósito com Deus, vamos mudar o destino da nossa família. Senhor, eu quero orar com você neste momento, nós fazendo um compromisso com o Senhor, um compromisso com o Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar. Eu vou orando, você vai concordando com esta palavra. Senhor Jesus, nós consagramos as nossas casas para Ti, Senhor. Que nossos lares sejam lugares de paz, que os nossos lares sejam lugar de ensino, Senhor, que os nossos lares sejam lugar de oração, que os nossos lares sejam lugar onde a Tua presença se manifesta, Senhor. Pai amado, restaura o que foi quebrado, cura o que foi ferido, reacende o altar que se apagou, Senhor. Levanta famílias saudáveis, que glorifiquem o Teu nome nesta geração, Senhor. Que as nossas casas sejam extensão do Teu reino aqui na terra, Senhor. Senhor, que nós possamos ser fortes, que nós possamos glorificar, Senhor, que nós possamos receber o Teu Santo Espírito em nossas casas, que nós possamos receber, Senhor, a unção do Teu Santo Espírito, e que esta comunhão de abraçarmos, de estarmos juntos na Tua presença, esse altar que nós iremos nos apresentar, a nossa casa, a nossa família, Senhor, seja uma realidade em nossa vida, Pai.
que nossas casas sejam uma extensão do reino, Senhor. Oh Pai amado, transforma os corações, Senhor. Glorificamos, Senhor, o Teu poder, a Tua glória, Senhor. Vai passando pela igreja, Teu Espírito Santo tocando os corações, confirmando as palavras, Senhor, confirmando, Senhor, tudo aquilo que precisa ser feito, Senhor.